Marhaban. Wassalamu alaikum. Kaifa al-hal? Como vai? Tudo bom? Estou aqui com mais um vídeo no Momento Leitura. Aristóteles e a política. O que será que Aristóteles escreveu, nos deixou como legado em relação à política? Vamos abaixar um pouco este som, tá? Um som grego. The Spirit of Ancient Greek Philosophers. Pode ser que ajuda, né? Na concentração, na ambientação desta leitura. Leitura sobre política. A política, segundo Aristóteles. A política aristotélica é essencialmente unida à moral, porque o fim último do Estado é a virtude. Isto é, a formação moral dos cidadãos e o conjunto dos meios necessários para isso. O Estado é uma organização moral, condição e complemento da atividade moral individual e fundamento primeiro da suprema atividade contemplativa. Veja só que interessante, Aristóteles, que é o principal precursor da nossa ciência, da nossa filosofia, é dele que temos as principais influências que mais marcantes, né? Que mais marcaram e ainda marcam a nossa política e a nossa ciência e filosofia. O Estado é um organismo moral, condição e complemento da atividade moral individual e fundamento primeiro da suprema atividade contemplativa. A política, contudo, é distinta da moral, porquanto esta tem como objetivo o indivíduo, a coletividade. Vou repetir. Então, a política é distinta da moral, porque enquanto a moral cuida do indivíduo, a política cuida da coletividade. A ética é a doutrina moral individual, certo? A política é a doutrina moral social. Desta ciência trata Aristóteles precisamente na política, do que acima se falou. O Estado, então, é superior ao indivíduo, porquanto a coletividade é superior ao indivíduo, o bem comum superior ao bem particular. Unicamente no Estado efetua-se a satisfação de todas as necessidades, pois o homem, sendo naturalmente animal social, político, não pode realizar a sua perfeição sem a sociedade do Estado. Dá pra ver aí? Continuando. Eu sou Brisa Sócio. Assalamu alaikum. Esse é um vídeo Momento Leitura. Estou lendo aqui um texto sobre a visão de Aristóteles sobre a política. O texto da PUC São Paulo. Visto que o Estado se compõe de uma comunidade de famílias, assim como essas se compõem de muitos indivíduos, antes de tratar propriamente do Estado, será mister falar da família, que precede cronologicamente o Estado, como as partes precedem o todo. Então ele quer dizer que, anteriormente à existência do Estado, havia as famílias, certo? Segundo Aristóteles, a família compõe-se de 4 elementos
filhos, a mulher, os bens, os escravos. Naquela época tinha escravidão, tá, gente? Na Grécia Antiga. Além, naturalmente, do chefe, a que pertence à direção da família. Deve ele guiar os filhos e as mulheres, em razão da imperfeição destes. Então era bem patriarcal. Deve fazer frutificar seus bens, porquanto a família, além de um fim educativo, tem também um fim econômico. E, como ao Estado, é essencial a propriedade, pois os homens têm necessidades materiais. No entanto, para que a propriedade seja produtora, são necessários instrumentos inanimados e animados. Estes últimos seriam os escravos, tá? Os instrumentos inanimados, então, seriam as máquinas, as ferramentas, móveis, entre outros. Deixe nos comentários. Continuando, política para Aristóteles. Aristóteles não nega a natureza humana ao escravo. Sim, ele considerava o escravo como ser humano, claro. Mas constata que na sociedade são necessários também os trabalhos materiais, que exigem indivíduos particulares. Aqui fica assim tirada fatalmente a possibilidade de providenciar a cultura da alma, visto ser necessário, para tanto, tempo e liberdade, bem como aptas qualidades espirituais, excluídas pelas próprias características, qualidades materiais de tais indivíduos. Daí a escravidão, certo? Então, Aristóteles não nega a natureza humana do escravo, mas constata que na sociedade são necessários também os trabalhos materiais, que exigem indivíduos particulares. Aqui fica assim tirada fatalmente a possibilidade de providenciar a cultura da alma. Que daí não ia dar tempo, né? Se a pessoa só trabalha. Visto ser necessário para tanto tempo e liberdade para a cultura da alma, certo? Bem como aptas qualidades espirituais também, né? Então precisa de qualidades espirituais, não é só a liberdade e a cultura da alma, a liberdade, né, e o tempo, não só isso, precisa de qualidades também. Características, né? E aí, precisa de qualidades espirituais. Então, excluídas pelas próprias características, qualidades materiais de tais indivíduos. Então, como o indivíduo não tinha nada, né? Então, como que ele ia? Não tinha nem material, então como que ele ia cuidar da alma? Daí a escravidão. Vejamos agora o Estado em particular. O Estado surge pelo fato... o Estado surge... Então, o Estado surge pelo fato de ser o homem um animal naturalmente social. Além de o homem ser naturalmente social, ele é naturalmente político também. Então, o homem é naturalmente político e social. Então, esse conceito aristotélico do ser humano, de que o ser humano é naturalmente um ser político e social, é muito utilizado ainda atualmente pelos humanistas e pelas ciências humanas. O Estado provê inicialmente a satisfação daquelas necessidades materiais, negativas e positivas, defesa e segurança, conservação e engrandecimento. De outro modo, irrealizáveis, mas o seu fim essencial é espiritual. Isto é, deve promover a virtude.
Então, consequentemente, a felicidade dos súditos mediante a ciência. Então, repetindo, o fim essencial, né, do Estado é espiritual. O fim essencial do Estado é espiritual. Isto é, deve promover a virtude e, consequentemente, a felicidade dos súditos mediante a ciência. Compreende-se, então, como seja a tarefa essencial do Estado a educação, que deve desenvolver harmônica e hierarquicamente todas as faculdades. Antes de tudo, as espirituais, intelectuais e, subordinadamente, as materiais físicas. As materiais, né? As físicas. O fim da educação é formar homens mediante as artes liberais, importantíssimas, a poesia e a música, e não máquinas, mediante um treinamento profissional. Eis porque Aristóteles, como Platão, condena o Estado que, ao invés de se preocupar com uma pacífica educação científica e moral, visa a conquista e a guerra. E critica, dessa forma, a educação militar de Esparta, que faz da guerra a tarefa precípua do Estado e põe a conquista acima da virtude, enquanto a guerra, como o trabalho, são apenas meios para a paz e o lazer sapiente. Então, enquanto a guerra e o trabalho são apenas meios para a paz e o prazer sapiente. Não aquele prazer do exagero, né? Das paixões. Continuando, eu sou Brisa Sócio e esse é um vídeo Momento Leitura com a política segundo Aristóteles. Então, não obstante a sua concepção ética do Estado, Aristóteles, diversamente de Platão, salva o direito privado. Para Platão, né, ele era mais para comunista, né, que era propriedade coletiva. Para Platão, né, para Aristóteles, não. Ele salva o direito privado, a propriedade particular e a família. O comunismo, como resolução total dos indivíduos e dos valores no Estado, é fantástico e irrealizável, segundo Aristóteles. O Estado não é uma unidade substancial, e sim uma síntese de indivíduos substancialmente distintos. Se quiser, a unidade absoluta será mister reduzir o Estado à família e a família ao indivíduo. Só este último possui aquela unidade substancial que falta aos dois precedentes. Reconhece Aristóteles a divisão platônica das castas e, precisamente, duas classes reconhece: a dos homens livres, possuidores, isto é, a dos cidadãos, e a dos escravos, dos trabalhadores, sem direitos políticos. Então, visa que a democracia, no caso aí, era uma oligarquia, plutocracia, ou como direi, seria uma aristocracia, não uma democracia, né? O poder do povo. Autocracia, coisas assim, tá bom? Mas como estendia a todos os homens livres, né? Então, naquela época era democracia, certo? Então, quanto à forma exterior do Estado, Aristóteles distingue três principais:
A monarquia, que é o governo de um só, cujo caráter e valor estão na unidade e cuja degeneração é a tirania. A aristocracia, que é o governo de poucos, cujo caráter e valor estão na qualidade e cuja degeneração é a oligarquia. Temos também a democracia, que é o governo de muitos, cujo caráter e valor estão na liberdade e cuja degeneração é a demagogia. As preferências de Aristóteles são para uma forma de república democrático-intelectual, a forma de governo clássica da Grécia, particularmente de Atenas, certo? Bem intelectual. No entanto, com o seu profundo realismo, reconhece Aristóteles que a melhor forma de governo não é abstrata, e sim concreta. Deve ser relativa, acomodada às situações históricas, às circunstâncias de um determinado povo. De qualquer maneira, a condição indispensável para uma boa constituição é que o fim da atividade estatal deve ser o bem comum e não a vantagem de quem governa despoticamente. Então tem que visar o bem comum. Vamos agora à partinha que fala da família e educação. Família e educação. Só para terminar, certo? Família e educação. O Estado deve promover a família e a educação, legislando sobre as mesmas. Convém fixar o casamento das mulheres nos 18 anos. Olha só, mulheres. E dos homens nos 37 e pouco menos. Ou pouco menos. 37 ou pouco menos. O que vocês acham? Bom, eu acho que isso talvez seja um pouco fora de moda. Vamos prezar pela liberdade, né? Nesse aspecto. Essa é a minha opinião. Mas para Aristóteles, assim a união será feita no momento do máximo vigor e os dois esposos terão um tempo pouco mais ou menos igual para educar a família, até que cessem a ser próprios à procriação. Isso aí está na sua obra Política, 4C14, parágrafo 6. Então, o Estado deve promover a família e a educação, legislando sobre as mesmas. Então, essa parte aí sobre a idade certa para o homem casar, para a mulher casar, ele fala que convém, tá? Não é obrigatório, é convém. Nem ele sugere obrigação nenhuma, ele sugere, ele não impõe nada, ele apenas sugere, certo? Né? Por causa disso que a obra dele vai ficar prejudicada, né? Por essa sugestão dele, né? Que as mulheres se casem aos 18 anos e os homens aos 37, ou pouco menos. Assim, a união será feita no momento do máximo vigor e os dois esposos terão um tempo pouco mais ou menos igual para educar a família até que cessem a ser próprios à procriação. Acho que porque a mulher também sofre muito, né, com a procriação. Isso, ele deve ter pensado nisso. Com vistas à depuração social, defende ainda depuração social. Quanto a saber quais os filhos que se devem abandonar ou educar, deve haver uma lei que proíba alimentar toda a criança disforme. Aristóteles! Sobre o número dos filhos, porque o número dos nascimentos deve sempre ser limitado. Se os costumes não permitem que os abandonem e se
alguns casamentos são tão fecundos que ultrapassem o limite fixado de nascimentos, é preciso provocar o aborto antes que o feto receba a animação e a vida. Com efeito, só pela animação e vida se poderá determinar se existe crime. Só modernamente se veio a saber melhor sobre a vida. Enquanto isso demorou, até moralistas cristãos admitem o aborto antes da referida animação de que fala Aristóteles, como acontecia antes em um estágio adiantado da gestação. Mas contra alimentar criança disforme, é claro, eu sou a favor de alimentar, claro, né? Eu acho absurdo matar de fome um ser humano. Principalmente pelo fato de ser disforme. Bom, deixe nos comentários a sua visão. O que você acha? Só modernamente se veio a saber melhor sobre a vida. Bom, o grande Aristóteles, apesar de sua vida relativamente curta, ele viveu 62 anos e da perda de seus livros mais literários e brilhantes, continua sempre grande. Então, muita coisa foi perdida, né? A respeito de Aristóteles. A respeito de Aristóteles. Então, não se sabendo dizer se foi mesmo o maior filósofo dentre os até agora nascidos, certamente é Aristóteles ainda uma das cordilheiras mestras do pensamento humano. Give me your like, please. E este foi um vídeo sobre Aristóteles. Momento leitura. Tem ainda a ciência e explicação, tem a psicologia, tem a filosofia, né? Tem tem a teologia, tudo relacionado a Aristóteles. Vocês querem que eu leia? Deixe nos comentários, give me a like. E até o próximo vídeo, Momento Leitura. Bye! Wassalamu alaikum. Assalamualaikum.